Olá, ouvintes do Sistema Sagres e aos seguidores do sagresonline.com.br e suas plataformas digitais. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Debate Super Sábado. O programa de hoje, comigo Jéssica Dias e com Vinícius Tondolo. A produção é de Nívia Ramos, Jordana Ágata, Cleide Lima e Luciana Maciel. Hoje, no Debate Super Sábado, nós vamos discutir a reformulação do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia e esta edição está alinhada com o objetivo de desenvolvimento sustentável, cidades e comunidades sustentáveis. A pandemia escancarou a necessidade do debate para novas formas de financiamento do transporte público em todo o mundo. Na região metropolitana de Goiânia, a Companhia Metropolitana de Transporte Público está lançando mão de estratégias para modernizar o transporte coletivo. Em fevereiro deste ano, a Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos, a CDTC, e a CMTC fizeram a primeira reunião de 2022 para tratar da reformulação do transporte coletivo, aprovada pela Lei Complementar 169, de 29 de dezembro de 2021. Dentro da reformulação proposta, há novidades na forma de tarifação, novos produtos tarifários, nova frota para o eixo Anhanguera, plano de implantação do BRT Norte-Sul, transformação do aplicativo SimRMTC, além de novos serviços complementares como Citibus, serviço de bicicletas compartilhadas conectados aos terminais de integração e ainda um programa de implantação, reforma e manutenção de abrigos em pontos de parada de ônibus de toda a região metropolitana de Goiânia. É para falar sobre essa reformulação do transporte coletivo que vamos conversar a partir de agora com o Marcos Holten, ele que é engenheiro de transportes e professor do IFG, o Instituto Federal Goiano. Marcos, seja bem-vindo aqui ao Debate Super Sábado. Bom dia para todos os ouvintes, obrigado pelo convite. É sempre importante a gente estar discutindo esse tema da mobilidade aqui em Goiânia, na região metropolitana, onde nós temos muitos problemas nessa área. Quem também participa desta conversa aqui conosco no Debate Super Sábado é o Miguel Ângelo Priscinotti, ele que é coordenador técnico do Fórum de Mobilidade Mova-se. Miguel, seja bem-vindo, muito obrigada também pela sua disponibilidade de conversar conosco aqui no Debate Super Sábado. Bom dia a todos, e é com muito prazer, nesse momento histórico, o transporte não só na região metropolitana, mas em todo o país, para conversar dessas mudanças e a forma que a sociedade tem para monitorar e cobrar que os resultados sejam efetivados ao longo do tempo. Quem também participa deste bate-papo conosco é o Wesley Ferro Nogueira, economista, secretário executivo do MDT, que é o Instituto do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos. Ele que também é membro de transporte do Conselho de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal. Wesley, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Debate Super Sábado. Oi, Jéssica, muito obrigado pelo convite. Bom dia ao Vinícius, às pessoas que acompanham a Rádio Sagres. E aproveitar também para cumprimentar quem participa comigo aqui dessa conversa, o professor Marcos e o Miguel. E acaba sendo também meu coordenador, Jéssica, porque eu também integro o Fórum Mova-se, que é coordenado pelo Miguel. Vamos começar então esse bate-papo, gente. Eu queria trazer para vocês, para quem acompanha aqui também o Debate Super Sábado, nosso canal no YouTube, na Rádio Sagres 730, a informação, de que o governo do estadual, junto então com a Prefeitura de Goiânia, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, anunciaram ontem a implantação do bilhete único. Ele irá então permitir que passageiros, façam viagem mais de uma vez em um intervalo de 2 horas e meia hora, com o mesmo bilhete. Vamos conferir mais informações aqui na reportagem da Fernanda Santos. O transporte público em Goiânia e região metropolitana irá passar por uma série de mudanças. A primeira delas é a implantação do bilhete único, que passa a valer a partir de hoje por meio do cartão fácil. Hora que ele embarca, é debitado dele R$ 4,30 e durante 2 horas e meia ele pode embarcar onde ele quiser, passando um cartão que não vai ser debitado de novo.
quantos ônibus ele quiser, onde ele quiser, não precisa ir para terminal, lugar nenhum. É um bilhete único, nós não vamos ter mais aquela obrigatoriedade de vocês imaginarem 400 mil pessoas utilizam hoje o transporte público em Goiânia. São milhares desses 400 mil que são obrigados a ir, às vezes, a um terminal, o que não tem mais essa necessidade. Ele pode fazer ali o seu deslocamento de acordo com aquilo que essa nova plataforma, o SIM, o Google, o que ele está também aqui no seu bilhete, aqui orientando como é que deve ser feito, acessado aqui, ele possa buscar ali qual é que é o ponto de conexão com as demais linhas que ele deseja fazer. De acordo com o secretário, o cartão continua sendo o mesmo utilizado antes pelo usuário do transporte coletivo. Com a integração, o passageiro terá mais liberdade para trocar de ônibus conforme o melhor trajeto, sem precisar parar em um terminal. Não vai precisar recadastrar, fazer nada. É o mesmo bilhete que ele já tem hoje que vai se transformar em bilhete único. Aqueles que comprarem agora já vai vir com o logo lá, bilhete único, mas aqueles que já têm, ele simplesmente vai ser convertido automaticamente em bilhete único. O prefeito Rogério Cruz pontuou os esforços para a manutenção do valor do bilhete em R$ 4,30 e ainda anunciou o projeto da meia tarifa para passageiros que farão viagens em um raio de até 5 quilômetros. Hoje ele está em R$ 4,30. A tendência, nós estamos trabalhando, a CMTC está fazendo um trabalho, junto com o governo do estado também, para que nós possamos, ainda em momentos oportunos, cobrar meia tarifa em uma certa quilometragem. Então esse trabalho é um trabalho muito árduo, estamos vendo essa questão para que possamos trazer o mais breve possível. Tá aí a reportagem da Fernanda Santos. O governo aqui do estado, juntamente com a Prefeitura de Goiânia e a CMTC, anunciaram então a implantação do bilhete único aqui em Goiânia. Marcos, eu queria começar perguntando para você se já é possível medir algum tipo de impacto positivo ou negativo para o usuário com a adoção então do bilhete único. Nós temos um aspecto positivo, que é a integração fora dos terminais. Os terminais já são desnecessários há mais de 20 anos. Né? Goiânia ainda continua investindo nos terminais, quando já não precisava mais dos terminais, poderiam ser menores e colocados em outros lugares, e várias outras. Então, estamos atrasados nesse ponto, mas é positivo. Né? Várias vezes fizemos pesquisas, várias vezes falamos sobre isso, da necessidade do passageiro fazer a integração fora dos terminais. Então, isso é extremamente positivo. Agora, tem um caso extremamente negativo, que é que nós estamos pagando sem saber o que nós estamos pagando. Né? A sociedade está pagando um custo que ela não sabe qual é. Né? A maior mudança que a gente esperava na administração do transporte era informar, olha, a planilha tarifária é essa aqui. A planilha tarifária é essa. Né? Nós estamos reajustando, no começo disseram isso, então nós estamos pagando no escuro. Né? Tem um contrato. Sim, entendeu que tem dois lados, várias outras cláusulas das empresas não foram cumpridas e tudo. Então, à medida que não tem transparência no que nós estamos pagando, a sociedade toda tem que se mobilizar nisso. Né? Não podemos a tarifa é 706. Quem disse isso? Mostra isso. Né? Nós podemos ver, talvez, os ônibus, pelo menos que têm 14 anos, talvez eles já tenham sido depreciados 2 vezes. Nós precisamos saber disso, desse custo. Porque o que acontece? Hoje, prefeituras e estados estão bem de finanças, estão bem, receberam muitos repasses na época da Covid, tanto que o estado teve superado. Mas esse custo nós temos que controlar, porque ele vai ficar para sempre, ele vai ser para sempre. Voltar atrás agora é difícil. Então, há necessidade de que a sociedade saiba o que está pagando, tenha condições de pagar e vá tomando participação disso. O usuário, ele usar o bilhete 4 vezes, talvez não seja necessário. Nós precisamos ver isso também. Por que as pessoas vão ter que pagar pouco? Né? Por que o Vale Transporte, coisa que eu nunca tinha mais ouvido na minha vida, vão querer diminuir o valor que as empresas vão pagar no Vale Transporte? Então, nós precisamos ter essa situação para poder o quê? Saber o que nós estamos pagando e que isso seja duradouro. E não é que os benefícios sejam para os usuários, seja para nós que queremos usar os ônibus e para a sociedade como um todo. Professor Marcos, eu imaginava que
os terminais fossem um dos grandes trunfos da logística do transporte público na região metropolitana. Então, esse conceito ele é defasado? Sim, desde que surgiu a bilhetagem eletrônica, que ela permitia que você fizesse o controle de quem vai pegar mais de um ônibus, os terminais se tornaram desnecessários, né? Eu, quando comecei em transporte, a gente usava o terminal porque não tinha bilhetagem. Mas desde que surgiu a bilhetagem, investir em terminais, alguns lugares sim, né? Alguns terminais são lógicos, mas muitos em Goiânia, eu já até fiz um estudo e publiquei sobre isso, eles são onerosos para o passageiro. O passageiro tem que voltar para o terminal. Em vez de ele estar vindo para o centro, ele volta para o terminal para pegar o ônibus. Então, esse conceito de terminal, assim, a primeira já ficou definido desde 2002, 2003, mais ou menos, já não é mais necessário. E até o BNDES, quando financiava sistemas, já questionava a existência de terminais. Interessante. Eu, particularmente, essa é uma informação, um aprendizado importante do nosso episódio de hoje. E, Miguel, seguindo essa lógica, o bilhete único, ele passa a ser, até para que o público entenda, né? O público, porque a partir de agora não é só a tarifa que vai pagar, né, o custeio do transporte público, né? Vai começar a ser fatiado esse processo. A implantação desse bilhete único, ele passa a indicar que tipo de estratégia que nós teremos aqui na região metropolitana como característica do transporte público. O bilhete único, ele faz parte de uma série de transformações. Então, eu acho que ele não é um ponto isolado, né? A Lei Complementar 169 transformou toda a FMTC e que, né, o professor Marcos Foten ficar mais esperançoso, vai dar essa possibilidade de maior transparência, uma vez que toda questão tarifária deixa de ser feita pela CMTC e passa pela GR. Eu vou só fazer um outro comentário em cima do professor Foten, que eu acho que ele não leu as últimas deliberações, diário oficial e a legislação. Então, ajudar ele e os colegas que estão nos ouvindo. O que aumentou, né, o reajuste tarifário por meio de uma fórmula paramétrica, então ela não traz uma planilha de custo, a planilha de custo do sistema é o anexo 6 dos contratos, que é a mesma desde 2007, e vem sendo reajustada, deveria ter sido reajustada anualmente com uma fórmula paramétrica. Então ela não tem nenhuma revisão em nada em relação ao custo, que é ruim para todos. E que na própria legislação já incumbiu a AGR, e o presidente da AGR, Marcelo Oliveira, já falou que vai fazer essa revisão, então discutir todos os parâmetros, né, da planilha de custo, agora, né, tem um prazo até o final do ano, de fazer tudo isso. Ele já disse que faria por meio de audiências públicas, consultas públicas, que é o papel da Agência Goiana de Regulação. Então, isso é um avanço muito grande. E aí cai essa questão da tal da caixa preta. Então, vamos poder discutir em audiência pública. O valor do subsídio não é 7,02, ele é 7,26, né, fruto da inflação ocorrida do último reajuste de 4,30 em abril de 19, que foi calculado com base em novembro de 18 até dezembro de 2021. Né? E como que funciona o subsídio? Em toda viagem, né, validada, exceto as gratuidades garantidas por lei, que é idoso, deficiente, carteira e outras mais, o Estado complementará, né, o Estado na forma do Governo do Estado de Goiás e prefeituras, no valor de 2,96, independente do valor pago pelo passageiro. Ou seja, se o passageiro pagar 2,15 da tarifa, o Estado complementará 2,96 e assim por diante. Então, qual que é a grande mudança? Agora o transporte tem dono, já sabe com quem reclamar, agora a CMTC não é mais um órgão político, é um órgão técnico. A CMTC agora ela tem a participação efetiva de todos os principais membros da região metropolitana, e esse é o grande avanço que nós estamos tendo aqui.
Tem que ser fiscalizado? Sim. A população tem que cobrar transparência? Sempre. Mas demos um passo muito importante. E também em questão aos terminais, o professor Marcos Couto está corretíssimo, mas ele esquece de um ponto que Goiânia não é só a cidade de Goiânia, e sim uma região metropolitana. Então, os terminais são um grande suporte para as linhas semiurbanas, e Goiânia já experimentou a bilhetagem temporal no ano de 2013, no governo do Paulo Garcia, com o nome de Ganha Tempo, e que, mesmo tendo bilhetagem eletrônica, havia um problema sério por não ter biometria, e isso acabou forçando muita fraude, né, ocorrendo muita fraude no sistema, e como também não teve a contrapartida do Estado à época, na qual a tarifa ficou congelada em 2,70 devido aos movimentos contra o aumento de tarifa, o mesmo foi suspenso, e agora, com toda a organização tecnológica, uma nova bilhetagem. Lembrando que a bilhetagem de Goiânia foi a primeira e ela ficou muito defasada, só foi conseguir ser trocada agora, em 2020. E com essa biometria e com a subvenção pública, o modelo de integração fora de terminais pode acontecer sem onerar a tarifa para o usuário, que era a única forma que era financiado o serviço. Então, toda a fraude, toda a improdutividade ia para o bolso do usuário, né? E também a questão de bolso do empresário, todo o custo, de uma forma ou de outra, ele é repassado na ponta. Então, gerar economia também no setor produtivo é algo importante, pois isso também diminui o custo da produção do comércio e de qualquer outro bem. Porque quando a gente pensa em empregador, a gente às vezes pensa na JBS, mas nós temos também como empregador a dona Maria, que paga o vale-transporte da sua funcionária. Então, todas essas, né, apontamentos acabam gerando uma falácia que nunca é bem-vinda num debate. E eu acho que é um novo movimento, e Goiânia parte para olhar a mobilidade como um serviço, de forma integrada entre os meios de transporte, né, e saindo cada vez mais do conceito de adquirir por viagem, né, pagar por deslocamento e passar por serviço. O próximo produto será muito importante, que é uma assinatura do transporte. Então, apesar de todas as falhas, né, concordo que o nosso serviço foi sucateado, mas pela primeira vez, né, desde a formação da RMTC, o poder público resolveu tomar conta do sistema. Antes de passar a pergunta para o Wesley, professor Marcos, se você quiser comentar alguma coisa? Eu li ontem o site da GR, então eu peguei informação ontem lá. Eu vou pedir ao Miguel que me mande a planilha, está no anexo C, ele falou, mande a planilha para mim, se tem posso passar até meu e-mail aqui, se for o caso, mandar a planilha original, eu nunca consegui achar. Eu já procurei, já pedi para todos, então eu sei como existe uma planilha, está no anexo lá, você me manda a planilha, para que eu possa dar uma analisada, para poder saber, né, eu poder dizer, está certo. Eu até acredito que muitas coisas as empresas até estão perdendo, né? Eu já fiz várias análises tarifárias, né? Às vezes as empresas estão perdendo também, achando que não. Então, você me envia a planilha, eu vou dar uma analisada, vou ver, até colocar alguns pontos que as empresas estejam perdendo. Eu até hoje já pedi para várias autoridades, para pessoas, todas, eu nunca consegui ver essa planilha. Então, como você disse que tem, e acredito, claro que tem, você me envia ela para que eu possa fazer uma análise e a gente possa ter essa informação. Agora, é muito importante que a sociedade ela não tenha um lado. A gente tem que, assim, até eu escrevi ontem para o jornal, dizendo alguns alertas, não são só críticas, tem alertas. Por quê? Porque a gente já vê situações que vão acontecer, que vão dar problema. Então, a gente precisa ver isso, precisa tomar cuidado. Não é tudo bonitinho, né? A situação para as empresas, hoje já vão partir de hoje já estão recebendo a subvenção, né? Os benefícios para os usuários ainda vão vir. Então, a gente precisa disso muito, porque nós, como até o Miguel falou, a nossa mobilidade está sucateada, né? O sistema tem que ser todo refeito, várias linhas deixaram de fazer, né? Lá os alunos do IFG eles têm que andar à noite, muita distância, porque cortaram os ônibus, né? Final de semana a gente nem pode fazer ali, as pessoas não podem fazer nada, que aos domingos diminuiu, então tem que sucatear, tem que fazer muito. Mas, acima de tudo, deixar aqui o pedido na SAGS. Miguel disse que
ele deve ter conhecimento para enviar, para que eu dê uma olhada, até porque às vezes até vou contribuir para as empresas, porque eu acho que isso tem que ser justo. Combinado. Pode falar, Miguel. Não, eu vou deixar no link no site do Movas, eu vou deixar o anexo 6, as deliberações da CDTC, né, que instituíram toda essa nova política do sistema de transporte. Vou colocar o contrato, porque isso tudo é público, isso tudo tinha no site da CMTC e da antiga CDTC, que era no site do Governo do Estado de Goiás, da Secretaria CECIMA, que agora não lembro o novo nome dela, para consulta. Existe também um estudo feito na época, em 2013, que apontava o desequilíbrio do sistema. Então, nós do MOVAS, é nosso papel, né, trazer um debate qualificado, né, com base nos materiais, nas análises, e ficar para divulgar para toda a sociedade. Eu vou conversar também com o pessoal da CTC para ver o que eles podem também fornecer de material e para que melhore, né, qualifique mais as nossas conversas sobre a RNTC. Wesley, e em cima desses primeiros comentários, dessas primeiras respostas, né, tanto do Miguel quanto do professor Marcos, a gente tem a clara convicção que no modelo atual não tem ninguém feliz. O passageiro não está feliz, o empresário não está feliz, o poder público não está feliz, e todos os atores não estão felizes. Hoje, qual que é a sua análise desse movimento que a região metropolitana faz e a inspiração em outras cidades? A gente vê que Curitiba sempre foi uma referência de transporte público e ela também passa por essa dificuldade. Hoje eu diria assim, o que a gente tem de mais moderno em gestão, tarifa e qualidade de serviço no mundo? Bom, Vinícius, eu pensei que vocês iam me deixar fora do debate aí. Jamais, eu queria entrar Pode. Queria entrar nessa discussão também. Eu concordo com o professor Marcos quando ele defende, por exemplo, a necessidade de transparência no sistema de transporte público. Isso é fundamental para que a gente possa conquistar a confiança e a credibilidade da sociedade nesse processo de discussão do sistema. Nesse sentido, eu acho que uma discussão que cabe em Goiânia é a necessidade do controle social, da participação efetiva do controle social, de isso ser inserido nessas mudanças da requalificação do sistema de transporte da região de Goiânia e da região metropolitana toda. Então, a sociedade tem que participar dos debates. Essa discussão não deve ficar exclusivamente com a CMTC, lá com a comissão técnica que está sendo criada, e mais a Câmara Deliberativa. Então, a sociedade tem que ter os seus instrumentos de participação efetiva nesse processo de discussão do sistema de transporte público, porque ela é a parte mais interessada nessas mudanças que precisam acontecer. Agora, por outro lado, eu acho que nós que participamos, que somos militantes dessa área de mobilidade há muito tempo, eu menos que o Miguel e o professor Marcos, com certeza, eu acho que nós temos a obrigação de defender as mudanças que são feitas dentro do sistema de transporte público, que vem no sentido de qualificar o sistema de transporte público. Nós temos que mostrar claramente para a sociedade o que está acontecendo, o que vai se avançar com essas mudanças. Então, esse processo de discussão que Goiânia agora se insere mais, a partir dessas mudanças que estão sendo feitas, é um processo muito importante, tem um ganho de qualidade para a cidade de Goiânia. Essa discussão do bilhete único já é uma discussão atrasada, e aí você fala das experiências, Vinícius. Nós temos, por exemplo, não vou longe, né? Aqui no Distrito Federal, onde eu estou, onde eu agora moro, a experiência do bilhete único já tem mais de 10 anos. Aqui nós temos a possibilidade de se fazer até 3 viagens dentro do sistema de transporte, dentro de um período de até 3 horas. Goiânia fixou aí o bilhete único com um período, a integração temporal, ela está limitada a 2h30. Aqui em Goiânia nós temos ainda 30 minutos a mais. Talvez esse tempo todo não seja necessário para o processo de integração, inclusive nas linhas mais longas.
mas ele é uma mudança importante para a cidade, né, porque ele dá, assim como abordado já pelo Miguel e pelo professor Marcos, ele dá a possibilidade de escolha para o usuário que ele não tinha antes dentro do sistema. A necessidade de passar pelos terminais, ela já não era mais necessária, Vinícius, e aí você perguntou exatamente sobre isso, ela já não era necessária desde que se implantou o sistema de bilhetagem. Quando se colocou validadores dentro do sistema de transporte público e mais esses equipamentos de tecnologia embarcada, GPS e tudo, você não havia mais necessidade de se passar por terminais, porque com o sistema de bilhetagem, o passageiro ele fica com capacidade para fazer a sua integração em qualquer ponto da cidade. O que significa e o bilhete que único traz... o bilhete único, ele não é... Ela é um debate atrasado, mas ele não é, mas não significa que ele não seja adequado. Então, o bilhete único, ele é um avanço para a cidade de Goiânia, para a rede metropolitana de transporte aí da região. Ele era necessário para dar essa liberdade, essa flexibilidade que o usuário não tinha antes da implantação do bilhete único, essa capacidade de integração temporal aberta, né, e com prazo de 2 horas e 30, ele era necessário, é uma mudança muito importante que está acontecendo, assim como outras que estão programadas. O que nos preocupa, assim, dentro desse processo de requalificação do sistema de transporte público, e aí tem, por exemplo, outros elementos, que é essa separação entre a tarifa técnica, a tarifa de remuneração, né, entre o custo do sistema e a tarifa usuário, tarifa pública, aquilo que efetivamente o passageiro paga lá na catraca do ônibus, que mostra, por exemplo, a entrada do poder público, do Estado, né? Eu digo Estado de uma forma genérica, que aí é responsabilidade de todos os entes federados, no financiamento do sistema de transporte público, que é uma coisa que estava prevista há 10 anos atrás na Política Nacional de Mobilidade Urbana, e foi instituída em janeiro de 2012. A Política Nacional já trazia essa novidade para o sistema de transporte público no Brasil, estabelecendo a possibilidade, né, a necessidade do sistema de transporte público serem repensados, serem reformulados, para você fazer a separação entre essas duas tarifas. E a diferença entre o custo do sistema e o que o usuário paga sendo bancada através de um subsídio público, né, que mostra a responsabilidade e garante que o transporte seja um direito social como a Constituição estabelece. Agora, sim, a gente quer trazer outros elementos para essa discussão também para ajudar nesse debate, que acho que é um outro fato importante, que a gente inicia um processo de qualificação do sistema de transporte público, com medidas que são importantes e necessárias para isso, mas a gente precisa avançar muito. E um outro instrumento importante para a gente poder qualificar o transporte público é fazer o que já é estabelecido em várias legislações em Goiânia e nacionalmente, que é desestimular o uso de automóveis dentro da cidade. A gente precisa qualificar transporte público, fortalecer os modais ativos, que é a circulação a pé e bicicleta, e reduzir os espaços e os privilégios que os automóveis têm dentro das cidades, que sempre, historicamente, tiveram dentro das cidades. Então, se a gente avança na qualificação do sistema de transporte público com algumas medidas, mas a gente não fortalece essas mudanças e essa qualificação através do desestímulo ao uso do automóvel, a gente corre o risco de ter um sistema de transporte que vai continuar preso em congestionamentos pela cidade, né? Então, essas questões precisam ser trazidas também pelo debate. A gente vê que são questões importantes para a gente qualificar esse debate, Vinícius e Jéssica. Eu queria até aproveitar a fala, né, na reportagem do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, dizendo que num próximo movimento poderia ser até a cobrança por quilometragem. O quanto isso é justo? E aí eu começo com você e gostaria o comentário de todos. Eu começo com você, Wesley, e gostaria do comentário de todos. Num processo, e o quanto isso esse movimento poderia interferir, inclusive a gente vê isso em vários processos, seja no saneamento, né, no transporte intermunicipal, linhas que a gente viu reportagens nessa semana, linhas que não tem lucro,
não têm tanta atratividade, elas estão sendo desativadas, as pessoas estão tendo que buscar métodos como carona, alguma coisa assim, né? Ou outras com métodos alternativos, ou inclusive buscando transporte ilegal para poder se deslocar até Goiânia. O quanto esse movimento esse movimento de se cobrar por quilometragem vai nos levar a essa realidade, Wesley? Bom, os sistemas de transporte, Vinícius, eles são, aqui no Brasil, são quase que em todas as cidades, né, na grande totalidade das cidades, eles sempre foram financiados exclusivamente pela receita arrecadada com as tarifas cobradas dos usuários. E isso foi um grande problema para a sobrevivência, para a sustentabilidade do sistema de transporte público. Quando você começa a fazer a separação entre tarifa técnica e tarifa, né, tarifa de remuneração e a tarifa usuária, a tarifa pública, você criou a possibilidade para que os sistemas caminhassem em direção a uma sustentabilidade. Porque o sistema... historicamente, o modelo baseado em cobrança só de tarifa, financiamento baseado na receita só de tarifa usuária, ele se mostrou inviável e a pandemia reforçou esse processo de inviabilidade desse modelo. Agora, quando Goiânia traz essa perspectiva de separação entre tarifa técnica e tarifa usuário, ele cria essa coisa que eu já mencionei na minha primeira fala aí, que é a responsabilidade, ele traz a responsabilidade do sistema de transporte ao poder público. Isso é positivo. O que aconteceu em Brasília e em São Paulo quando esse modelo foi instituído? Nós pegamos aí, esse período crítico da pandemia, mostrou claramente a importância desse modelo de separação entre as tarifas. Nós tivemos... os dois sistemas de transporte passaram com um probleminha aqui, assim, bem localizado ali, passaram sem grandes dificuldades pela pandemia, pelos esses 2 anos de pandemia, ao contrário dos outros sistemas que entraram em colapso no restante do Brasil todo. Então, esse modelo que está sendo sugerido agora, ele é importante. A discussão de quilometragem, ela também é uma viabilidade exatamente em função desses equipamentos que hoje estão instalados, estão implantados dentro do sistema de transporte público. Ele traz a perspectiva de você ter um controle também sobre o custo do sistema de transporte, né, a remuneração das operadoras do sistema de transporte, e dá também a capacidade de ter transparência para o sistema de transporte público. Então, eu acho que traz elementos importantes para essa discussão, e aí a gente precisa fortalecer esses instrumentos de controle e inserir a sociedade nesse processo de acompanhamento do financiamento, do custo desse sistema de transporte público, Vinícius. E para você, Miguel? Essa questão da quilometragem ela é importante, não naquele modelo antigo, né, igual o Wesley trouxe, na qual a tarifa financiava tudo. Então, você que tinha, igual a Goiânia já teve até 2005, os anéis tarifados. E muitos locais ainda tem no Brasil. Que aí quem mora mais longe paga mais do que quem mora mais perto. Então, você acaba punindo, né, as pessoas que têm maior dificuldade, maior situação de vulnerabilidade. No modelo que está sendo proposto, as viagens mais curtas, até 5 km, fiquem com preço mais acessível. Por quê? Porque hoje o transporte perdeu maior concorrência. Não só em Goiânia, mas em toda a região metropolitana. Temos que lembrar que o sistema são 19 municípios. Vamos imaginar um morador de Trindade. Ele, para pegar o ônibus e andar dentro de Trindade, ele pagava uma tarifa cheia, R$ 4,30. Para ele vir para Goiânia, era o mesmo valor. Então, em relação ao custo de transporte, qual que era o melhor? Ele andar dentro da sua cidade, desenvolver, ou vir para Goiânia, onde tem os centros atrativos? Ele vinha para Goiânia, né? Isso acontece em Goianeira, e acontece em toda a região metropolitana. Quando você traz a possibilidade de linhas curtas terem um preço diferenciado, R$ 2,15, você também estimula uma economia local.
e você traz para o transporte uma demanda que você já tinha perdido, porque como o ônibus já vinha das outras localidades, né, lotadas, as pessoas de curta distância não conseguiam acessar, e o valor de R$ 4,30 para elas, né, era alto, porque como a pessoa, e é o racional, eu estou no Jardim América, eu vou para o centro, como que o meu custo de deslocamento é o mesmo de quem saiu de Bonfinópolis para ir para o centro? Então, isso gera muitas distorções em produtividade do sistema. E todas essas distorções e todas essas improdutividades iam para onde? Para a tarifa. Por isso que sempre tivemos a sensação da tarifa ser cara. A tarifa para Goiânia era cara, porque Goiânia, os moradores de Goiânia, os usuários, eles, por meio de um subsídio cruzado, ele pagava para que toda a região metropolitana também pudesse ter acesso ao mesmo valor. Então, isso tira esse erro, né, que acabou sacrificando muito o morador de Goiânia ou os moradores das cidades. Cada vez mais o sistema da RMTC ele tinha uma característica intermunicipal, né, metropolitana, do que urbano. Então, isso é um outro movimento, né, que só é possível com a diferenciação tarifária, porque senão botaria os anéis e geraria também uma situação ruim para os outros municípios da região metropolitana. Então, Goiânia, né, e sua região avançam também nessa discussão de uma tarifa módica para curtas distâncias. E, né, nesse modelo de diferenciação, o orçamento público, né, as discussões podem definir outros tipos de situações. Tarifa mais barata em entrepico, tarifa mais barata no noturno, né, tem a tarifa do final de semana, né, que vai ter o cartão família, onde 5 pessoas vão poder andar no domingo no custo de uma tarifa só, para estimular o uso do transporte do domingo, porque o serviço já está sendo ofertado. Então, você criar mecanismo de melhor ocupação é bom. Então, assim, essa diferenciação tarifária vai possibilitar ao Estado, né, da sua forma mais geral, a criar condições facilitadas de acesso para toda a população, dependendo também do seu tipo de necessidade de deslocamento. E para você, professor Marcos? Essa cobrança por quilometragem é extremamente perigosa, não é um assunto simples, não é um assunto simples, envolve toda uma ocupação urbana da cidade, então não é tão simples assim, não, o cara que anda pouco vai pagar pouco. Isso vai criar, né? Eu vivenciei a experiência na região metropolitana do Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, criou a tarifa única. E antes de você ir de Copacabana para Bangu, você pagava o mesmo que você ir para as cidades da região metropolitana. Quando teve essa mudança, a ocupação urbana do Rio de Janeiro, já era problemática, afetou muito. Então, é um assunto que tem que ser muito bem discutido. Qual que é o problema? Hoje, tem os carros por aplicativos, como eles utilizam a mão de obra e está desempregada, né? O Uber, ela depende... Até o professor Rony, da UFG, que me alertou isso, e eu concordo com ele. A Uber, ela depende do desemprego. Quanto mais desemprego, melhor para ela, né? Porque as pessoas trabalham. Então, isso distorce o sistema. E à medida que as autoridades estão aceitando isso, e que qualquer pessoa pega um carro, sai dirigindo, cobrando tarifa, isso distorce todo o sistema, porque o transporte público é um serviço, né? Então tem que atender as outras pessoas. Então, eu peço muito cuidado com isso, porque você começa a discriminar as pessoas, né? Hoje, até um caso assim, interessantíssimo, né? Não é a dona Maria, que era aquela coitada que contrata uma empregada, né? Então, as famílias, grandes famílias, que têm recursos, né? 99% das pessoas que têm uma empregada, o preço da passagem não é significativo. Mas a dona Maria, do Miguel... Mas o que a vizinha, ela contratou alguém que o Uber fosse barato. Que o Uber fosse barato. A preocupação dela, eu achei super interessante, já mudou isso, né? Então, a situação. E mais outra coisa, um assunto importante de destacar, é o caso dos carros. As pessoas, a gente vai em evento, as pessoas ficam às vezes até agressivas com a gente. Elas acham que elas não vão mais poder andar de carro. Não vai ter ônibus, então não vou poder andar de carro. Não, as pessoas vão poder andar de carro. Só não vai poder estacionar na Praça Cívica de Graça, não vai poder estacionar ali na Avenida Goiás, ela vai ter que pagar por isso, né? Porque o espaço é nosso, né? O espaço é nosso.
não é deles, dos carros, né? Eu, quando passo ali, vindo ali por engano, fiz um caminho diferente, eu passo habitualmente, entrei na Praça Cívica, né? Aí eu peguei um trânsito, aí vi, estou vendo carros estacionados lá dentro, ninguém por aí. Isso não vai ter, as pessoas vão ter que arcar com esse custo, mas elas vão poder continuar andando de carro, até porque ninguém vai dizer que vai acabar com os carros, não existe lugar nenhum do mundo que as pessoas só andem de ônibus. O ônibus nós temos que ter um ônibus para quem precisa e para muitos que queiram, né? E não é só o pobre que precisa, né? Os idosos precisam dos ônibus, os estudantes, as pessoas que têm dificuldade de se locomover, várias pessoas precisam. Vai conviver as duas, só que cada um com um custozinho, cada um pagando a sua parte, né? Nós acompanhamos aqui mais cedo, né, o anúncio do bilhete único, né, em Goiás. O governo anunciou juntamente com a CMTC, com a Prefeitura de Goiânia, e ontem também foi anunciado o edital para locação de ônibus elétricos. Vamos conferir mais detalhes. Na solenidade de lançamento do bilhete único do transporte coletivo na capital e região metropolitana, ainda foi anunciado o edital para a locação de ônibus elétricos para substituir os 86 que circulam atualmente. Nós teremos aí uma empresa que deverá se colocar, ou empresas que deverão se colocar para poder oferecer esses ônibus elétricos aqui na capital, e agora com o avanço também da Prefeitura, recuperando todo o eixo Anhanguera, dando a ela uma característica moderna, algo lindo que é compatível com a nossa cidade de Goiânia, nossa capital, e dando cada vez mais autoestima ao cidadão que vem amanhã usufruir do transporte coletivo. Para rodar os ônibus, o prefeito Rogério Cruz disse que está sendo finalizado um plano de revitalização da via Anhanguera. Já o secretário-geral de governo, Adriano da Rocha Lima, afirmou que os 2 primeiros ônibus elétricos para compor o eixo chegam em agosto. Os primeiros 2 chegam em agosto, já está confirmado. E aí você tem um cronograma mês a mês, que está no edital, eu não me lembro de cabeça, que até final do ano que vem estão 114 aí. E a Prefeitura de Goiânia está trabalhando para poder, muito em breve, um projeto de revitalização na via Anhanguera. Toda a extensão da Anhanguera, temos um projeto, estamos finalizando, para que possamos juntos fazer esse trabalho e colaborando com o Estado e o município, trazendo benefícios de qualidade à população goianiense, aqueles que usam o transporte público. E transporte, né, e sustentabilidade. Embora essa palavra sustentável seja amplamente utilizada para falar apenas de melhorias no uso de insumos não renováveis, ela de fato quer dizer muito mais do que isso, né, Miguel? Eu queria perguntar para você, por que as empresas, né, falta ainda por parte das empresas apostar mais em iniciativas que tragam ganhos para todos ao longo prazo? Qual seria, na sua avaliação, a principal ação de um transporte sustentável? Jéssica, ou até com esse movimento que a gente possa fazer a renovação da frota e das estratégias a partir dessa visão sustentável, né? Se vai ser possível. Com essa diferenciação entre a tarifa do usuário e a tarifa técnica, né, a qualidade do serviço ela passa a ser determinada pelo poder público, porque quem vai ser o principal financiador, e deixa de ser restrita à capacidade de pagamento do usuário. Então, isso pode facilitar, né, isso vai facilitar a melhora e o incremento da frota em Goiânia ou em qualquer outro sistema do país. Então, uma questão que temos que melhorar muito, né, nessa discussão, e eu acho que esse avanço do governo nosso aqui, metropolitano, fez, é que o serviço agora tem um dono. O dono, e é o de direito, é o poder público. É um serviço público essencial garantido pela Constituição. Os operadores têm que ser vistos e tratados como simples prestadores de serviço, né? E ser passíveis de punição a cada ponto que não esteja de acordo com o contrato de concessão. Então, agora o poder público vai assumir esse papel. O maior problema de Goiânia nos últimos anos, principalmente em 2014, quando o governador época, Marconi Perillo, tirou a presidência da CMTC do governo do estado e deixou o transporte totalmente a século,
né, a região metropolitana chegou a ter períodos que não tinha nem presidente do CDTC. Né? A CDTC mal reunia para estipular a tarifa. Então, você tinha um vácuo muito grande. E aí, né, o serviço foi para essa situação catastrófica, caótica que está hoje. Né? Ele tem que ser cada vez menos visto, né, como um serviço de mercado, e sim como um serviço público, igual é a água, igual a energia, igual a educação. Então, o poder público tem que ser cada vez mais ativo e atuante, com um órgão gestor capacitado, né, e com transparência para o controle social do transporte. Sem isso, não caminha. Né? A gente viu até o ano passado, né, a situação caótica que nós estávamos, e eu acho que agora vai ser uma virada de chave. E em relação à frota, né, eu sou um defensor, sou um apaixonado pela eletrificação do transporte, mas em discussões até que nós temos dentro do próprio fórum, né, nós temos também olhar, né, que nós mal temos calçadas, né, que os abrigos estão em situações ruins. Não temos informações, que é algo que o professor Rother sempre advoga, né, informações dos pontos de parada, informações nos próprios veículos. Né? Nós temos que pensar, né, na modernização, tudo, né, a volta do City Bus, isso tudo, mas, né, também não podemos esquecer do básico, porque se você não der condições da pessoa ir até um ponto de parada para fazer a integração do bilhete único, ela vai continuar indo para o terminal, porque o terminal tem uma característica mais segura. É um local fechado, tem segurança, né? Lá tem informação. Então, ele com um abrigo onde não tem iluminação, não tem calçada, não tem, né, nenhum tipo de conforto para ele vai preferir fazer viagens negativas, gastar mais tempo e ir para os terminais. Então, temos também que pensar nesses pequenos passos, né, para a melhoria do transporte. E o outro também é a questão da infraestrutura, porque é muito bom você ter um monte de ar-condicionado, piso baixo, mas pouco adianta se ele ficar preso no congestionamento. Você vai ficar preso no congestionamento, atrasado, com mais conforto. Mas a atividade principal, que é o deslocamento, vai continuar sendo tão ruim quanto era antes, tão lento. Então, também, se a cultura continuar essa que nós temos em Goiânia, na região metropolitana, contra corredores preferenciais de ônibus, essas medidas no final vão ser, né, apagadas pela lentidão, pelo engarrafamento, pelos atrasos, porque hoje temos o SIM, né, tudo, mas o que a gente avisa é quando o ônibus está atrasado, porque não consegue fazer uma operação, né, direta na linha. Porque vai estar preso no congestionamento, o carro estacionado no local proibido, uma batida, qualquer outra coisa atrapalha o deslocamento. Então, nós só vamos ter essa confiabilidade, essa melhoria, quando tiver obras de infraestrutura. E aí o Wesley trouxe dois exemplos excelentes. São Paulo e Brasília, além da separação da tarifa técnica, da tarifa do usuário, além de ter o bilhete único, construíram corredores que dão mais velocidade ao ônibus. Quem é que vai para Brasília de carro, na hora que entra ali perto de lá de Samambaia, fica preso, parado e vendo os ônibus passando em altas velocidades, né, dentro do possível. Mas se você sente, eu fico com a vontade sempre de parar o carro ali, terminar ou ali em Samambaia, ou de metrô, ou de transporte público, é muito mais rápido do que ir de carro, e você chega, principalmente no plano piloto, você não tem lugar para estacionar seu veículo. Então, o Brasil, de uma forma ou outra, já está trazendo essa concepção de maior atratividade do transporte público. Então, assim, as ações têm que ser conjuntas, pensando no micro, né, que é desde um ponto de parada, ao macro, que é ter uma frota elétrica, né, com ar-condicionado e tudo. Então, não pode dissociar uma da outra. Miguel, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação conosco. Aqui dentro, a gente já está chegando na reta final aqui do nosso debate. Foi muito engrandecedor e agradeço muito a sua disponibilidade de estar conosco.
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Né? Eu vou estar colocando os documentos que o professor Marcos Holten pediu, né? Acho que até segunda-feira vão estar no site, porque hoje é final de semana e eu não sou o cara da TI, mas vou ver se eu mando para o professor antes por e-mail. E qualquer informação ou algo a mais, né, algum estudo também, né, se o professor quiser o nosso apoio, a do IFG, né, junto, né, para levantar documentos, que hoje nós somos um fórum, uma rede com especialistas do Brasil inteiro, já estamos em mais de 7 estados com representação. Então, eu acho que também pode ajudar a academia a buscar benchmark e outras referências para os seus estudos acadêmicos. Isso é muito importante. Também agradeço, professor Marcos Holten, pela sua participação e gostaria, rapidamente, como uma consideração final, que pudesse falar sobre, né, o que nós, que somos usuários e estaremos envolvidos e queremos entrar, né? Eu particularmente estava comentando com a Jéssica aqui enquanto vocês falavam, eu tive a oportunidade de viver a experiência em Luxemburgo e desde o ano passado o transporte público é gratuito, tanto dentro da cidade quanto em todo o país. Você se desloca pelo país de forma gratuita. Então, assim, a gente quer ver um serviço de qualidade. O que a gente precisa cobrar aí, pensando e olhando para esses próximos passos? Muitos lugares, né? Eu hoje estou em São Paulo, onde tenho casa aqui com a minha família, eu consigo me deslocar de metrô, de ônibus. Então, eu não preciso do carro aqui, dá para andar bem. Eu tenho as informações, no ônibus tem informação dizendo onde ele vai. Logicamente, eu tive recentemente em Madrid, sem conhecer nada da cidade, e, em pouquíssimo tempo eu já conseguia me deslocar pela cidade toda. Como é que tinha informação, tinha os ônibus todos bonitos, com ar-condicionado, tudo. Isso é fundamental, né? A pessoa está no carro. O Eixo Anhanguera acho que é um dos únicos sistemas do mundo que não tem ar-condicionado, né? Alguém na época lá nem se inventou uma desculpa lá, essas desculpas que a gente sempre ouve aí, fala assim, rapaz, isso é mentira, né? Mas a gente não pode falar. Então, isso é muito importante que a gente tenha essa melhoria. Eu fiquei super animado, porque eu nunca vi a planilha de aqui de Goiás, nunca da região do Miguel disse que tem, que foi falha. Eu fiquei super animado, né, de que eu vou receber a planilha, vou poder analisar, vou poder até fazer um artigo sobre o assunto. Eu tenho responsável. Então vamos publicar o artigo quando for ter, a gente publica aqui no Sagres Online e aí a gente vai mantendo o debate. Isso eu sempre falo, assim, você dá dinheiro para alguém, tem que saber onde a pessoa vai gastar aquilo, né? Quem tem filho, o filho pede dinheiro, vai gastar no quê? Tem que fazer uma planilha, né? Para poder fazer. Então, isso me deixou muito animado. Eu acompanho sempre, logicamente, a gente não tem tantas informações, mas eu sempre estou, até às vezes procuro no Diário Oficial, vejo as coisas, mas eu sempre tenho isso. Sou aberto demais a receber isso, porque é informação super importante de saber planilha. O Goiânia também tem um problema da distribuição da receita entre as empresas, né? Eu até já fiz um artigo sobre isso, publiquei até no Congresso da NTP. A HP é privilegiada, Reunidas, que hoje também é dela, era prejudicada. E o mais grave de tudo é a Metrobus. Até a Metrobus já faz mais de um ano que não publica o balanço dela, mas a Metrobus ela passou a trabalhar muito mais com as extensões, transportar mais passageiros e faturar o mesmo. Ela não teve ganho, talvez um dos possíveis motivos de sucateamento da Metrobus é isso. Então, quando a gente pega o balanço, eu analisei o balanço publicado pela empresa, né? Ela cresceu a quilometragem, cresceu a demanda e não cresceu a receita, cresceu o custo. Então, a distribuição, mais ou menos, me parece, né, que ela trabalha, transporta os passageiros, mas não recebe por isso. Então, isso é uma coisa importante também que a gente veja, porque esses ônibus da Metrobus, a despesa vai ser alta, é excelente investir em ônibus
elétricos. Isso é um orgulho para nós. Nós vamos poder sair amanhã dizendo, ó, Goiânia, lá tem cidade brasileira que mais tem. Isso é um orgulho, sem dúvida nenhuma, né? Nós vamos dizer isso e vamos fazer, mas ela tem que manter, né? Porque há 10 anos atrás a gente trazia alguém para ver o Anhanguera feliz. Hoje traz com vergonha, né? Só para mostrar que foi sucateado. Então, é muito importante isso. Eu agradeço demais por essa oportunidade, mas é isso que é animadíssimo, de poder receber a planilha, para poder fazer uma análise, para poder ver até os pontos que estão... Eu já digo para vocês, não é só as empresas que muitas vezes estão perdendo, porque houve avanços, mudanças tecnológicas, várias coisas, que a gente pode e tem que ser incorporados e modernizar a tarifa. Eu agradeço a oportunidade da SAGS, estou sempre à disposição. Nós, lá no Instituto, fazemos muitos trabalhos de pesquisa, de melhorias, sempre gostamos de contribuir. Muito obrigado, professor Marcos. E também o Wesley, agradecendo também a sua participação, a sua disponibilidade aqui nesse episódio do nosso Debate Super Sábado e as suas considerações finais. Ô, Vinícius, eu que agradeço o convite da Sagres, tá? Se precisarem, eu vou estar sempre à disposição para a gente poder fazer o debate tão importante sobre mobilidade urbana e o transporte público. E eu queria aproveitar esse sinal agora para fazer alguns comentários rápidos. Primeiro que eu acho que nós precisamos, sim, colocar na agenda da cidade a necessidade da prioridade aos modais ativos, né, circulação a pé e bicicleta, e ao transporte público, como está estabelecido, né? Goiânia já sinaliza isso há muito tempo. Se pegar, por exemplo, a Lei Orgânica de Goiânia, ela já falava lá atrás como um dos objetivos fundamentais da cidade, construir uma cidade plenamente acessível. Isso está expressamente lá no texto da Lei Orgânica. No plano diretor, aquele primeiro plano diretor, que é uma lei complementar de 2007, já falava da prioridade, necessidade de priorizar transporte público e modais ativos, mas nada se avançou em relação a isso. Lá atrás, inclusive, já apontavam 6 corredores exclusivos para o transporte público que seriam instalados. Nós já tínhamos 2 que eram anteriores a isso, Anhanguera e Goiás, mas com previsão de mais 4. Não se avançou nisso. Então, o transporte público não foi priorizado. Tivemos um Código Municipal de Mobilidade em 2011 que falava a mesma coisa, e agora o novo plano diretor, que foi introduzido aí com a Lei Complementar 349, também fala a mesma coisa. Mas se a gente não faz os enfrentamentos que precisam ser feitos, Vinícius, e esse é um desafio para o plano de mobilidade que está sendo discutido agora em Goiânia, está um processo de construção desse plano de mobilidade, é fazer esse debate, um debate qualificado que precisa ser feito com a sociedade. Porque nós precisamos, sim, como bem lembrou o professor Marcos, nós precisamos priorizar o transporte público, mas reduzindo os espaços que os automóveis têm, que são privilegiados, que sempre foram historicamente dentro da cidade. Então, é um debate que precisa ser feito, as administrações públicas fogem desse debate porque ele não é muito bem visto, mas precisa ser feito, porque se costuma trazer experiências de cidades no mundo que resolveram seus problemas com o transporte público, mas esse foi um dos debates, um dos problemas que foi enfrentado, né? Se reduz, se taxa a utilização de automóveis, se implanta política forte de cobrança de estacionamento, que tem uma farra de estacionamento no Brasil todo em áreas públicas e não há cobrança, e utiliza esses recursos para financiar transporte público. Porque a gente se debara, nós que estamos na área de mobilidade, a gente se depara muito com argumentações que o transporte público não presta, e quando ele for bom eu vou deixar meu carro em casa. Não, a gente precisa investir no transporte público, desestimulando o transporte individual. Então isso precisa ser feito. E aí a mídia, Vinícius, os veículos da mídia têm um papel fundamental nesse processo de discussão, porque a gente precisa fazer as discussões qualificadas. Não dá para fazer. E agora, com o subsídio público, com essas mudanças que estão sendo introduzidas em Goiânia, uma questão que vai vir sempre para o debate nós estamos transferindo dinheiro para empresário, nós estamos transferindo dinheiro para as empresas operadoras de sistema de transporte. Não, nós estamos transferindo dinheiro, recursos públicos, para financiar um sistema de transporte público, que obrigatoriamente precisa ser de forma transparente, com dados abertos para a sociedade, mas são recursos para financiar um sistema de transporte público, que envolve pagamento de remuneração de operadores, salário de trabalhadores,
custo de investimento no sistema de transporte público, subsídio tarifário para as pessoas, para manter tarifa usuário em valores menores, com modicidade tarifária. Então, essa discussão precisa ser feita. E aí a mídia tem um papel importante nisso para que a gente possa fazer um debate que a sociedade compreenda as verdadeiras questões que estão envolvidas dentro da discussão do sistema de transporte público. Então, a gente conta com a Sagres nesse debate, que a Sagres traga com frequência essa discussão para a cidade e que a gente possa fazer esse debate qualificado, que é sempre muito importante. Tá? Então, agradeço esse espaço. Bom dia a todos. Olá, muito obrigado.